Você sabia que, neste exato momento, milhões de brasileiros com mais de 55 anos estão perdendo seus dentes por uma razão que os dentistas raramente explicam? Não é a falta de escovação. Não é genética. É um processo biológico silencioso que começa anos antes de você perder o primeiro dente e que a ciência finalmente aprendeu a reverter. Parece exagero? Eu entendo. Mas me dá um minuto, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a maneira como você cuida da sua saúde bucal e da sua qualidade de vida. E hoje você vai descobrir por que pesquisadores japoneses da Universidade de Kyoto estão comemorando um dos maiores avanços da medicina odontológica dos últimos 100 anos, e o que você pode fazer agora mesmo para preparar o seu corpo para esse futuro que já está chegando. Se você tem mais de 50 anos, ou se você conhece alguém nessa faixa de idade que sofre com dentes perdidos, próteses incômodas ou aquela dor que não passa, precisa assistir até o final. Porque o que vem a seguir não está no consultório odontológico comum. Está nos laboratórios mais avançados do mundo. Eu sou o Dr. João Moreira, médico especialista em saúde do fígado, e há mais de 15 anos me dedico à saúde hepática e à qualidade de vida do adulto maior brasileiro. Mas hoje, meu amigo, minha amiga, vou falar de algo que está profundamente conectado a tudo o que ensino aqui: a relação entre a inflamação crônica, a saúde do fígado e a perda dental no adulto maior. Já atendi centenas de pacientes que chegaram até mim com problemas hepáticos e que, sem saber, também estavam perdendo dentes por causa do mesmo processo inflamatório que destruía silenciosamente o fígado deles. Se esse conteúdo é útil para você, deixe aquele like aqui embaixo agora para que mais pessoas recebam esse alerta. Cada like faz com que esse vídeo chegue a quem mais precisa ouvir isso. Pensa comigo. O seu fígado é o maior órgão interno do corpo humano. Ele filtra o sangue, produz proteínas essenciais para a coagulação, metaboliza hormônios, e isso é fundamental, regula o processo inflamatório em todo o organismo. Quando o fígado está sobrecarregado, a inflamação se espalha. E sabe onde ela aparece primeiro? Nos tecidos mais sensíveis e vasculares do corpo. As gengivas e o osso alveolar, a base que sustenta os seus dentes. E aqui está o que ninguém te conta: a perda dental no adulto maior raramente é um problema isolado. Na maioria dos casos, é o sintoma visível de um organismo que perdeu o equilíbrio muito antes. A gengiva inflama, o osso que segura o dente começa a ser reabsorvido, e o dente, sem apoio, cai. Parece simples quando explicado assim, mas o processo por trás disso envolve cascatas bioquímicas que levam anos para se instalar. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mais de 65% dos brasileiros com mais de 65 anos já perderam ao menos um dente permanente. E o mais alarmante, estudos da USP mostram que a perda dental está diretamente associada ao declínio cognitivo, à desnutrição e ao isolamento social. Quando você não consegue mastigar direito, não absorve os nutrientes certos. Quando não absorve os nutrientes certos, o cérebro paga o preço. E o mais assustador é que a maioria das pessoas só procura ajuda quando o problema já está avançado demais. Quando a dor aparece, quando o dente balança, aí já é tarde para salvar. É por isso que precisamos falar sobre prevenção, sobre biologia, sobre o que está acontecendo dentro do seu corpo antes que qualquer sinal apareça. Foi exatamente esse cenário que encontrei no caso de seu Benedito, 68 anos, aposentado de Belo Horizonte. Ele chegou ao consultório com queixa de cansaço crônico e exames de fígado alterados. Mas durante a consulta, quando ele sorriu, percebi que tinha perdido 4 dentes nos últimos 2 anos. Doutor, achei que era só coisa da idade, ele me disse. Quando investigamos mais fundo, encontramos um quadro de esteatose hepática, gordura no fígado, combinado com inflamação sistêmica crônica que estava destruindo simultaneamente o tecido hepático e o osso alveolar. Em 8 meses de tratamento combinado, os exames do fígado normalizaram, a inflamação nas gengivas reduziu drasticamente e ele parou de perder dentes. Não recuperou os que perdeu, mas travou o processo. Isso já foi uma vitória enorme para ele. E agora vem a parte mais importante. Em 2021, pesquisadores da Universidade de Kyoto, no Japão,
publicaram na prestigiosa revista Science Advances uma descoberta que sacudiu o mundo da odontologia regenerativa. Eles identificaram uma proteína chamada USAG1 que funciona como um interruptor biológico de desligamento. Para entender o que isso significa, preciso que você pense comigo. Todos nós nascemos com 2 conjuntos de dentes programados geneticamente, os de leite e os permanentes. Mas o corpo humano possui, adormecidas nas raízes dentais e no osso maxilar, células-tronco com potencial de gerar um terceiro conjunto de dentes. Por que isso nunca acontece naturalmente? Porque a proteína USAG1 bloqueia esse processo. Ela foi desenvolvida evolutivamente para manter a estrutura da mandíbula estável depois da dentição permanente. É como se fosse um código de segurança que impede o corpo de reconstruir algo que ele considera finalizado. Fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender. Quando os cientistas japoneses desenvolveram um anticorpo específico capaz de bloquear a ação da USAG1, as células-tronco dentais acordaram. Em experimentos com animais, novos dentes começaram a crescer de forma natural, sem implantes, sem cirurgia, sem próteses. O próprio corpo produziu o dente a partir de suas reservas biológicas internas. Os ensaios clínicos em humanos estão em andamento. A previsão dos pesquisadores é que esse tratamento com anticorpos possa estar disponível comercialmente por volta de 2030. Mas aqui está a virada que ninguém está falando. Essa terapia só vai funcionar se o organismo estiver preparado para receber o sinal. As células-tronco só despertam e atuam com plena capacidade quando o ambiente biológico ao redor delas é favorável. E o que cria esse ambiente? Exatamente o que vou te ensinar agora. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal. Você vai precisar de tudo que vem nos próximos vídeos. O primeiro fator que determina se as suas células-tronco dentais conseguem agir é o controle da inflamação local. A inflamação das gengivas, a periodontite, é uma barreira biológica que bloqueia qualquer sinal regenerativo. É como tentar plantar uma semente fértil em um solo em chamas. Por melhor que seja a semente, ela não germina. Dados da Fiocruz revelaram que mais de 54% dos brasileiros com mais de 60 anos apresentam algum grau de doença periodontal ativa. E a maioria não sabe, porque a periodontite raramente dói nos estágios iniciais. Ela destrói silenciosamente o osso que segura os dentes. O mecanismo é claro: bactérias patogênicas se instalam no sulco gengival, ativam células imunológicas chamadas macrófagos, que liberam citocinas inflamatórias como a IL-1 beta e o TNF-alfa, e essas moléculas, quando presentes de forma crônica, estimulam os osteoclastos a destruir o osso alveolar. Quando você perde osso, perde sustentação. E sem sustentação, o dente cai. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de Curitiba, de Porto Alegre, de Fortaleza. Sempre o mesmo padrão. Gengiva inflamada há anos, osso reabsorvido progressivamente, perda dental inexplicável e, ao investigar mais fundo, sempre um quadro de inflamação sistêmica subjacente. O fígado sobrecarregado. O intestino desequilibrado. A glicose cronicamente elevada. Tudo conectado. Comenta a palavra regeneração aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão passando por esse processo e buscando uma saída diferente das próteses. O segundo fator essencial é o equilíbrio do pH bucal e a qualidade da saliva. Isso é subestimado de forma absurda. A saliva não é apenas um lubrificante. Ela é um fluido biológico rico em minerais, cálcio, fosfato, flúor, que remineraliza constantemente o esmalte dental e protege a mucosa gengival. Quando o pH da boca fica ácido de forma crônica, o esmalte se dissolve e as bactérias patogênicas proliferam. Quando a produção de saliva cai, o que acontece com muitos medicamentos usados por adultos maiores, como antihipertensivos e antidepressivos, o ambiente bucal se torna um terreno hostil para qualquer processo regenerativo. A Sociedade Brasileira de Hepatologia publicou dados que confirmam algo que observamos clinicamente há anos. Pacientes com doenças hepáticas crônicas apresentam composição alterada da saliva, com menor capacidade tampão e pH mais ácido. Isso porque o fígado participa diretamente da regulação do bicarbonato salivar. Mais um elo entre a saúde do fígado e a saúde bucal que poucos médicos discutem.
Alguma vez você cometeu esse erro sem perceber? Tomar um copo de suco industrializado logo cedo, depois de escovar os dentes, sem enxaguar a boca com água depois? Parece inofensivo. Mas você acabou de depositar açúcar e ácido sobre um esmalte que já foi preparado pela escovação para estar em contato com minerais protetores, não com ácidos. Isso acontece com milhões de brasileiros todos os dias. O terceiro fator que vai determinar se as suas células tronco-dentais têm condições de agir é a nutrição. E aqui está o segredo que muda tudo: não basta comer bem de forma genérica. O tecido ósseo alveolar e o tecido gengival precisam de nutrientes específicos para manter a estrutura e para criar o ambiente ideal para a regeneração. O primeiro nutriente crítico é a vitamina K2. Desconhecida da maioria, a vitamina K2 é a responsável por direcionar o cálcio para onde ele precisa ir, os ossos e os dentes. Sem K2, o cálcio que você consome fica circulando no sangue e pode se depositar nas artérias ao invés de fortalecer o osso maxilar. Você encontra a vitamina K2 nos ovos caipiras, nos queijos curados, no natto, que é a soja fermentada japonesa, e nas vísceras limpas como o fígado e coração. Estudos da USP demonstraram que mais de 70% dos brasileiros idosos apresentam deficiência subclínica de vitamina K2, mesmo em uma alimentação aparentemente equilibrada. Mas agora vem a parte mais importante. Sem vitamina D3, a vitamina K2 não consegue trabalhar com eficiência. A D3 é o parceiro inseparável do cálcio. Sem ela, o intestino não absorve o mineral. E aqui está um dado que assusta. Após os 60 anos, a pele perde entre 70% e 75% da capacidade de sintetizar vitamina D a partir da luz solar. Isso significa que o adulto maior está biologicamente programado para ter deficiência de D3, a menos que suplementação ou alimentação estratégica compense esse déficit. Conheci Dona Aparecida, 72 anos, professora aposentada de São Paulo. Ela chegou à consulta devastada. Doutor, perdi 3 dentes em menos de 1 ano. Meu dentista me disse que meus ossos estão muito frágeis. Eu não aguento mais ficar sem conseguir mastigar direito. Os exames laboratoriais revelaram vitamina D3 em 12 nanogramas por mililitro, quando o ideal é acima de 40. E vitamina K2 praticamente indetectável. Com a correção supervisionada desses 2 nutrientes, em 4 meses a densidade óssea alveolar havia melhorado visivelmente nos exames de imagem. Ela não perdeu mais nenhum dente. Parece que minha boca acordou, foi o que ela me disse na consulta de retorno. O terceiro nutriente que poucos conectam à saúde dental é o magnésio. Ele participa de mais de 300 reações enzimáticas no corpo humano e é indispensável para a remineralização do esmalte. O magnésio ajuda a ativar a vitamina D, regula o equilíbrio do cálcio e tem propriedades anti-inflamatórias documentadas. Você encontra magnésio em sementes de abóbora, amêndoas, cacau puro, feijão, lentilha e folhas verdes escuras. Um punhado de sementes de abóbora todos os dias já representa uma diferença biológica mensurável para o tecido gengival e ósseo. E o quarto pilar nutricional é o colágeno e seus precursores. As gengivas saudáveis dependem de colágeno. O ligamento periodontal, que é o tecido que âncora o dente ao osso, é feito de fibras colágenas. Quando esse tecido se degenera, o dente perde a âncora e começa a balançar. Para estimular a produção natural de colágeno, priorize vitamina C de fontes naturais como goiaba, acerola e caju, frutas brasileiras riquíssimas e acessíveis. E o caldo de ossos, feito em casa, é uma terapia clássica que fornece os aminoácidos precursores de colágeno de forma altamente biodisponível. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que está passando por esse sofrimento. Um familiar, um amigo, um vizinho. Às vezes, a informação certa chega na hora certa e muda um destino. O quarto fator que vai determinar se o seu corpo está pronto para a regeneração dental é o controle do estresse crônico. E olha, eu sei que isso pode soar como papo de autoajuda, mas não é. É bioquímica pura. Quando o organismo está sob estresse prolongado, as glândulas suprarrenais produzem cortisol de forma excessiva.
O cortisol elevado de forma crônica faz 3 coisas devastadoras para a saúde bucal. Ele enfraquece o sistema imunológico das gengivas, tornando a boca um território sem vigilância para as bactérias. Ele estimula os osteoclastos, as células que destroem osso, a trabalharem mais do que deveriam, e ele empurra as células-tronco para um estado de hibernação profunda. As células-tronco não se regeneram quando seu ambiente está saturado de cortisol. É uma resposta de sobrevivência. Em tempos de crise biológica, o corpo prioriza funções imediatas e suspende projetos de longo prazo como a regeneração tecidual. E o mais assustador é que muitos adultos maiores vivem nesse estado de estresse crônico sem nem perceber. É o acúmulo de décadas de pressão, de preocupações, de noites mal dormidas. O corpo aprende a viver em modo de alerta permanente e paga um preço enorme por isso. Existe um erro que quase todo mundo comete: achar que relaxar é preguiça ou perda de tempo. Que um cochilo à tarde é indolência. Que parar para respirar é luxo. Não é. É medicina preventiva. A respiração diafragmática profunda, praticada por 5 a 10 minutos antes de dormir, ativa o sistema nervoso parasimpático, o modo de reparação do corpo. Durante esse estado, o cortisol cai, a inflamação reduz e as células-tronco recebem o sinal de que podem trabalhar. Me conta aqui nos comentários sua experiência. Você sente que o estresse crônico afeta a sua saúde? Muitas pessoas se surpreendem quando percebem a conexão. Pensa comigo agora, de nada adianta saber tudo isso se você não souber o que fazer de forma prática a partir de hoje. Então, deixa eu te dar um protocolo simples, executável, sem precisar de suplementos caros nem tratamentos miraculosos. Primeiro, elimine os 3 culpados nutricionais da saúde bucal. O açúcar refinado, que alimenta as bactérias patogênicas e dispara a inflamação sistêmica, precisa sair do seu cardápio ou ser drasticamente reduzido. Não apenas os doces óbvios. Fique atento aos sucos industrializados, aos pães brancos, aos produtos etiquetados como diet mais repletos de adoçantes artificiais que destroem a microbiota intestinal. Os óleos vegetais refinados, milho, soja, girassol, contêm excesso de ômega 6 que desequilibra a proporção com o ômega 3 e alimenta a inflamação. Substitua por azeite de oliva extra virgem de qualidade ou abacate. E os refrigerantes dietéticos, com seu ácido fosfórico que corrói o esmalte e seus adoçantes que agridem o intestino, precisam desaparecer. Segundo, inclua os 4 nutrientes-chave todos os dias. Vitamina K2, em ovos caipiras, queijos curados, nato. Vitamina D3, através da exposição solar matinal de 15 a 20 minutos ou suplementação supervisionada pelo seu médico. Magnésio, em sementes de abóbora, amêndoas, cacau puro. Vitamina C natural, em goiaba, acerola, caju, pimentão vermelho. Esses 4 nutrientes, combinados, criam um substrato biológico para que o tecido ósseo e gengival se mantenha saudável e receptivo a sinais regenerativos. Terceiro, ajuste a higiene bucal para proteger, não agredir. Escove com pressão suave, em movimentos circulares, o cepilho inclinado a 45 graus em direção à gengiva, durante 2 minutos 2 vezes ao dia. Use fio dental todos os dias, ou invista em um irrigador bucal para uma limpeza interdental profunda sem traumatizar o tecido gengival. Evite enxaguantes com álcool que ressequem a mucosa. Um enxágue caseiro com água morna, uma pitada de sal marinho e bicarbonato neutraliza os ácidos bucais sem destruir as bactérias benéficas. Mas cuidado, aqui está o erro que quase todo mundo comete e que pode sabotar todos os esforços anteriores. Muitas pessoas fazem tudo isso e ainda assim continuam perdendo dentes. Por quê? Porque ignoram o eixo intestino-boca. A microbiota intestinal desequilibrada envia sinais inflamatórios constantes para todo o organismo, e o tecido periodontal é um dos primeiros a responder. Se você está tomando antibióticos com frequência, se come pouca fibra, se consome muitos ultraprocessados, o seu intestino está mandando inflamação para as suas gengivas todos os dias, independentemente de qualquer outra coisa que você faça. A solução é diversificar as fibras. Tente incluir pelo menos 5 tipos diferentes de vegetais por dia. O intestino saudável é o intestino diverso. E inclua alimentos fermentados naturais, iogurte natural sem açúcar, kefir, chucrute.
Eles repovoam o intestino com bactérias benéficas que modulam a resposta inflamatória sistêmica. Quarto, cuide do sono como se fosse um tratamento médico. A regeneração do tecido periodontal, o fortalecimento do osso alveolar e a ativação das células-tronco acontecem com maior intensidade durante o sono profundo. Um dormitório escuro, fresco, entre 20 e 22 graus Celsius. Sem telas ao menos 1 hora antes de dormir. Uma ceia leve, com baixo teor de açúcar, para evitar picos inflamatórios noturnos. Uma infusão de maracujá ou valeriana pode facilitar um sono mais profundo e reparador. Cada noite bem dormida é uma sessão de terapia regenerativa gratuita. Considere se tornar membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos sobre saúde hepática, inflamação e longevidade. Os membros têm acesso a protocolos detalhados e respostas prioritárias às dúvidas. Deixa eu te contar o resultado do caso de seu Raimundo, 74 anos, comerciante de Recife. Quando chegou até mim, havia perdido 6 dentes em 3 anos e estava resignado a usar dentadura. Os exames mostraram fígado gorduroso grau 2, vitamina D3 em 14 nanogramas por mililitro, magnésio abaixo do limite inferior e microbiota intestinal severamente desequilibrada por uso recorrente de antibióticos. Montamos juntos um protocolo: eliminação do açúcar refinado, introdução de vitamina K2 e D3 supervisionada, diversificação de fibras, iogurte natural diário e ajuste na higiene bucal. Em 6 meses, os exames hepáticos melhoraram 40% nos marcadores de inflamação, a gengiva parou de sangrar, a densidade óssea na mandíbula estabilizou, e ele não perdeu mais nenhum dente. Doutor, minha neta me perguntou por que eu estava sorrindo mais. Ele me disse, com os olhos marejados. Para recapitular, o que você aprendeu hoje que a perda dental no adulto maior não é inevitável? Ela é a consequência visível de um organismo inflamado, malnutrido e biologicamente desequilibrado. E que as células-tronco adormecidas nas raízes dentais e no osso maxilar podem, com o ambiente certo, ser ativadas, especialmente quando as terapias regenerativas que a ciência está desenvolvendo chegarem ao mercado por volta de 2030. Meu amigo, minha amiga, quero terminar com uma mensagem que carrego em cada consulta que faço, em cada vídeo que gravo aqui para você. A saúde não é sorte. A saúde é escolha. E as escolhas que você faz hoje, o que você coloca no prato, como você dorme, como você gerencia o estresse, como você cuida da sua boca, essas escolhas são o terreno que você está preparando para os avanços que a ciência está entregando. Nenhuma terapia regenerativa vai funcionar em um corpo inflamado, desequilibrado e malnutrido. Mas em um corpo preparado, cuidado, nutrido com inteligência, essas terapias vão dar frutos extraordinários. Depois dos 60, você não está em declínio. Você está na fase mais madura e sábia da sua vida. E o seu corpo, com o cuidado certo, ainda tem uma capacidade de regeneração que vai te surpreender. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Não subestime o poder de trocar o suco industrializado pela água com limão. De incluir as sementes de abóbora no café da manhã. De ir dormir 30 minutos mais cedo. De respirar fundo antes de deitar. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te ensinar quais são os 5 sinais que o seu fígado manda quando está sobrecarregado. Sinais que a maioria das pessoas ignora por anos antes que o problema se torne grave. É um conteúdo que vai mudar a forma como você olha para a sua saúde todos os dias. Me conta nos comentários o que você vai começar a mudar a partir de hoje. Cada comentário me mostra que esse trabalho vale a pena e me ajuda a criar mais conteúdo como esse para você. Um abraço carinhoso. Cuide-se. Cuide do seu fígado, cuide da sua boca, cuide da sua vida, e até o próximo vídeo.